Como os pastores dos dias atuais se utilizam do Antigo Testamento para fazer coerção psicológica e controle emocional? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após a vinheta. Por que os pastores, na maioria das vezes os líderes evangélicos, têm um fascínio muito grande pelo Antigo Testamento? O interessante é que, se olharmos, por exemplo, a Bíblia hebraica, o Tanar, né, ele é constituído pela Torá, que são os escritos de Moisés, tá bom? A Taná, o Nevim, que é os profetas, e os Ketuvins, que são os escritos. Então, a Torá, né, quando ela foi escrita, ela era praticamente dirigida a um povo, a uma tribo, do qual que com o tempo ela se tornou particularmente uma nação. No período intertestamentário, né, no período de Esdras e Neemias. O interessante é que eles se utilizavam, né, do Antigo Testamento, que para os judeus não existe Antigo Testamento, existe apenas o único Testamento. É a palavra de Deus diretamente a Moisés. Moisés é o porta-voz do Eterno, conforme os judeus acreditam. E houve também essa sucessão, na verdade, né, entre profetas e profetas. Por exemplo, Deus ele apresenta a Abraão, depois a Isaac, né, depois a Jacó. Do Jacó ele teve os 12 filhos. Na verdade, Deus se apresenta a José, né, no período do exílio egípcio. E José, por exemplo, quando ele morre, aí sim aparece Moisés, né? Então, por exemplo, há sempre uma sucessão dentro da própria tribo. Mas o interessante é que quando, né, Deus, vamos dizer assim, chama Moisés para estabelecer um pacto, né, um pacto com os hebreus, na verdade, que era chamado de povo de Éber ou Abiru. Isso você vê no livro, né, de Gênesis capítulo 11. Ele estabelece as mitzvot. As mitzvot se consistem em leis positivas e em leis negativas. Então, era um ato praticamente de um Deus para com o seu povo. E assim, tinha vários deuses também no Antigo Testamento, né, que estabeleciam atos com o seu povo. Então, há uma espécie de uma aliança que não poderia ser quebrada. Então, para os judeus até hoje, a aliança que Deus estabeleceu com Moisés no Monte Sinai continua até hoje. As pessoas acreditam que Deus, né, ele deu 10 mandamentos para o povo judeu, mas na verdade não, ele deu 613 mandamentos particularmente. Isso você vê no livro de Êxodo, capítulo 20, tá? Então, nesse livro você vê leis positivas e negativas. Mas qual era o caráter dessa lei? Havia uma espécie de obediência absoluta. Isso você vê no livro de Levíticos, capítulo 17 e 18. Quem obedecesse às ordens de Deus, ou de Hashem, conforme os judeus chamam Hashem, porque é Hashem, é o nome, Shem é o nome. Então, o nome de Deus seria totalmente não pronunciável, de tão santo que era. Então, ele estabelece, por exemplo, no livro de Levíticos e no livro de Deuteronômio, capítulo 28, as pessoas que obedecessem às leis, na verdade, seriam abençoadas, e aquelas que não obedecessem às leis seriam malditas. Então, por exemplo, né, que eles se utilizavam, por exemplo, de uma espécie de coerção que fabricava uma espécie de medo, tá? Por quê? Porque as pessoas teriam que fazer sacrifícios e ofertas. Isso você vê, por exemplo, no livro de Levíticos, né? O ritual como poder psicológico, ou seja, que há regras detalhadas no constante já, vestimentas, roupas, alimentos, festividade. E, por exemplo, isso reforçava a identidade do povo. Então, uma pessoa que não fizesse isso,
ela era totalmente ostracizada. Por exemplo, teve uma pessoa no livro se eu não me engano, foi de Deuteronômio, porque Deuteronômio significa repetição da lei. Essa pessoa foi pega, né, pegando lenha para se aquecer num dia de frio, e ela foi levada até Moisés. E falaram assim para Moisés: Moisés, de acordo com a lei, ele não deveria pegar lenha no Shabat. O que deveríamos fazer? Moisés, ele pede, né, permissão para Hashem, e Hashem manda, na verdade, né, queimar. Ele foi praticamente queimado. Na verdade, não, né? No costume judaico, as pessoas tinham o costume de ser apedrejadas, né, quando desobedecer a determinada lei. E eles faziam isso, me perdoe, como uma espécie de repetição e medo, tá bom? Como recompensa e punição. Cada vez que você fazia algo bom, você recebia um bem. Cada vez que você recebia algo mal, né, recebia algo mal. Era uma espécie de behaviorismo, ou seja, você estimula a pessoa a agir mediante uma espécie de coerção. E isso foi usado muito no Antigo Testamento, tá? Quando o povo hebreu estava em formação. Porque eles, por exemplo, né, os hebreus, eles eram primos, tá, dos cananeus, dos amorreus, dos jebuseus. Então, quando cada divindade chamava um respectivo grupo, esse grupo, por exemplo, teria que respeitar, obedecer à lei do seu líder religioso. Então, por isso que no Antigo Testamento havia várias lutas, por exemplo, entre o profeta Eliseu, entre os profetas de Baal, porque o Baal, na verdade, era uma divindade em que os próprios hebreus acreditavam, né? Mas quando a Bíblia foi compilada no período de Esdras e Neemias, eles colocaram o nome de Baal como uma espécie de um inimigo de Deus, porque os hebreus acreditavam numa espécie de enoteísmo. Existia não somente um Deus, existiam vários deuses, mas o Deus, né, dos hebreus era superior aos outros deuses, assim como os deuses dos amorreus, assim como o deus dos cananeus, dos caldeus e dos sumérios. Então, eles usavam, na verdade, essa psicologia para que a pessoa ficasse com medo e obedecesse, na verdade, à divindade. O interessante é como é que essas pessoas de hoje em dia, né, fazem essa releitura moderna, né, desse controle. É por isso que os líderes hoje, né, se admiram, né, por exemplo, do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é uma lei que é muito mais propositiva, é uma lei consequencial, né, de bênçãos e recompensas, e entre castigo e punições. Mas antes de continuar com o tema de hoje, se o nosso tema é totalmente pertinente a vocês, né, se vocês estiverem gostando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão do joinha. Nós publicamos nossos vídeos todas segundas, quartas e sextas, às 20 horas. E eu quero falar com vocês também, né? Eu não quero me delongar muito, a releitura moderna que os pastores fazem hoje. Parece que eles vivem numa espécie de Antigo Testamento. É como se Deus falasse, por exemplo, diretamente com Davi Miranda, ou se falasse diretamente com o Bispo Macedo, ou se falasse diretamente com o R.R. Soares, ou se falasse diretamente com o Estevão Hernandes, ou diretamente com o Apóstolo Rina, ou diretamente com o Ezequiel Pires, né? E assim por diante. Então, o que isso estabelece na vida desse preletor ou do fundador do ministério, que na maioria das vezes, né, é isso que legitima a sua autoridade. Então, ele vai usar a sua autoridade divina como legitimidade absoluta, né? Ou seja, ele é aquela pessoa que é totalmente escolhido pela divindade para passar uma espécie de mensagem para o povo. Então é por isso que esses líderes muitas vezes não aguentam ser questionados, na verdade, e confrontados, porque eles vão usar, por exemplo, né, o livro de Salmo, capítulo 105, versículo 15, do qual eles dizem: não toqueis, né, nos meus ungidos, né? E eles usam, por exemplo, também o livro de Hebreus, capítulo 12, o livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e o 2. Eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aquele que vos amaldiçoarem. Inclusive, houve uma época até
década de 90, quando o Benihim ele veio para o Brasil, né? Quando ele veio na igreja Renascer em Cristo, ele pregou e ele lançou uma maldição das pessoas que iam contra o ministério dele. Então essas pessoas, por exemplo, elas têm uma concepção, né, de legitimidade do Antigo Testamento. Eles apenas usam o Antigo Testamento para legitimar o seu domínio. E muitas vezes eles dizem, né, com frequência, que Deus aboliu o Antigo Testamento, mas para eles não, porque, por exemplo, a igreja evangélica atual ela é totalmente judaizante. Então o que eles vão fazer? Eles vão usar o Antigo Testamento para pregoar também a teologia da prosperidade. É a questão de bênção e como maldição. Então você, obedecendo o líder religioso, você vai ser abençoado. Agora, se você não obedece, você vai ser totalmente amaldiçoado. E isso faz as pessoas viverem numa espécie de um medo muito grande. E com isso vai gerar algumas espécies de consequências, de sintomas, na verdade, para a igreja, para o seu religioso, ou para uma pessoa que está nesse meio. Ou seja, a pessoa vai ficar totalmente ansiosa, porque o medo ele foi usado como uma ferramenta de controle. Ela vai ficar vinculada à dependência da autoridade do líder, do pastor, ou do bispo, ou do apóstolo, porque se ele abençoar, ela faz. Se ele não falar nada, ela não faz. Então a pessoa ela começa a ter uma atitude praticamente de criança. Ela fica totalmente, por exemplo, à mercê dele. Cria uma espécie de dependência emocional. Ou seja, o pastor é o representante de Deus, então o pastor sabe tudo aquilo que eu preciso ou não para a minha vida. Então as pessoas, na maioria das vezes, quando entram num determinado movimento religioso, elas se separam dos seus pais, se separam dos seus amigos, na verdade, e ela vai sendo totalmente moldada. E a maioria das pessoas que são totalmente religiosas e fanáticas, mesmo em seitas ou igrejas evangélicas, as mesmas vivem totalmente nessa espécie de neurose, tá bom? E também uma outra característica, que elas entram numa moralidade baseada em culpa e recompensa. Então elas acreditam que de uma espécie de divindade que é totalmente barganhada, né? Inclusive no Jó, né? No livro de Jó, Jó questiona essa lei do retorno, né? Quando ele cai em iminente desgraças, né, e os seus amigos o questionam, né, que fala que ele cometeu pecado, mas na cabeça do próprio Jó ele fala que não, porque ele nunca desejou a mulher de outrem. Então essa teologia, por exemplo, da semente, muitas vezes faz você pagar por algo que você nem sabe o que fez. Então você entra nessa espécie de neurose. Interessante também que a pessoa, pelo fato de ser totalmente, vamos dizer assim, afastada dos seus amigos, dos seus familiares, ela vai entrar numa espécie de identidade coletiva. É o povo escolhido. Então, se você é do povo escolhido, você sempre vai fazer o que o seu pastor e o que o seu líder espiritual deseja que você faça. Mas se você não faz, na verdade, você é uma espécie de uma pessoa que não pertence nem mesmo ao reino dos céus. E esse vídeo, por exemplo, ele faz uma referência também ao outro vídeo que eu publiquei semana passada, porque os pregadores amam tanto o Antigo Testamento. Então vocês podem, por exemplo, ver esse vídeo, né, e como consequência também ver o outro. Então a ordem muitas vezes não importa, tá bom? Mas eu quero falar para vocês aqui, tá bom? Que qual é a ferramenta que os líderes religiosos se utilizam tanto do Antigo Testamento para criar uma espécie de um controle mental e que vocês ficam totalmente à mercê deles. Se vocês gostaram do conteúdo de hoje, se o nosso conteúdo é totalmente relevante para vocês, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo. E até a próxima.